Assim como todos neste momento delicado, nós da ViaCred também estamos priorizando a saúde dos nossos colaboradores, cooperados, parceiros e toda a comunidade. Estamos atuando de forma digital e à distância e não estamos longe de você. Tenha certeza, estamos trabalhando para apoiá-lo, buscando soluções para minimizar os possíveis impactos que possam acontecer. Queremos tranquilizá-lo que faremos o melhor possível, priorizando você cooperado. Precisamos também garantir que a cooperativa possa manter a sua solidez e segurança para que possamos continuar cumprindo com o nosso papel. Fique atento aos nossos canais oficiais e acompanhe as ações que estamos tomando para fortalecer a todos diante desta situação. Agora, mais do que nunca, contamos com a força da cooperação. Siga as orientações dos órgãos de saúde e respeite o próximo. É assim que vamos superar esse momento. Boa noite a todos e a todas que agora acompanham a gente ao vivo, não só pelo Facebook, mas também no YouTube, né? Estamos estreando hoje a transmissão simultânea nos dois canais da Cafeteria Especial, tanto no Facebook como no YouTube, e agora nesse formato cheio de telinhas aqui, né? Estamos nos vendo aí o tempo inteiro juntos, nesse novo modelo aqui de transmissão. Espero que vocês também possam nos dizer se vocês preferem assim, né? De outra forma. Vai ter um pouco de dinâmica, a gente vai tentar aqui deixar a transmissão bem bonita, mas de uma maneira geral, estamos aí todos juntos aqui, né? Os 5 mosqueteiros de toda semana, com um convidado especial. Hoje a psicóloga Daiane está com a gente para falar sobre saúde emocional no ambiente de trabalho, um assunto importantíssimo nesse tempo de pandemia também, né? Não só na pandemia, mas em toda a nossa vida. Então, muito boa noite, Alice e Gisele, as meninas damas do nosso grupo, que trazem toda a sua luz aqui para a nossa transmissão. Sejam bem-vindas. E os damos, existe isso? Damos? Se não existe, agora existe, né? Os damos, a Mauri e Marco, que já estão aí damando, né? Para a nossa transmissão desde o início. E o meu vocabulário, né, gente? A gente na avenida pode inventar, não pode inventar. Então, tá bom. Passo a palavra, então, para a Gisele, que sempre tem aí o jeitinho de dar para a gente a transmissão com toda a sua qualidade. Gisele, você vai ficar agora meio grandinha na tela, tá? Vamos fazer aqui o teste, ver se dá certo. Vamos tirar aqui. Agora é para vocês. Bom que a gente vai fazendo teste, se aprimorando, ficando cada vez melhor, né? Amo estar aqui, amo estar com vocês e amo disseminar essas informações que vocês trazem sempre com tanta categoria para a gente. Eu sempre digo e repito desde o início da minha participação aqui que nada melhor do que ir na fonte correta para a gente ficar bem informado e não pirar, né, gente? Porque está aqui nosso convidado de sempre, o Zé Carlos, né? E hoje também com a doutora Daiane para falar sobre a nossa saúde mental. Claro, gente, não poderia passar batido nessa pandemia, com tudo que a gente nunca viveu. De repente, a gente está aí há 4 meses, confinado, vivendo uma novidade a cada dia. Isso vai refletir em muita coisa ainda nos próximos anos da nossa vida, quiçá até próximas gerações, né? A gente vai ter que discutir ainda novas formas de ver a vida, de agir diante de certas situações. Então, é para isso que a live acontece. Como vocês sabem, a gente tem aqui fixos a nossa equipe, né? O doutor Amaury Miele, que é infectologista, e também o doutor Marco, que eu sempre travo para falar o sobrenome dele, mas eu vou falar um dia bem facinho, tá, doutor Marco, que é microbiologista, e eles trazem para a gente
o que é novidade, tudo que a gente precisa saber sobre o coronavírus, o que está acontecendo ao redor do mundo, o que já se descobriu, será que a gente já tem uma arma para lutar contra esse vírus? É o que a gente vai saber com eles, porque eles passam a semana se atualizando para vir aqui e contar para a gente. Já já a gente vai também fazer perguntas para a Daiane, psicóloga, que vai responder para a gente. Então, aproveita, deixa a sua pergunta, coloca aí o que você quer saber, o que você está achando da nossa live, vai lá, compartilha também para que mais pessoas possam beber dessa fonte e que a gente possa ficar sempre bem informado, tá bom? Meninos, vamos saber das notícias da semana, o que a gente tem aí sobre coronavírus, pandemia, se a gente tem algum motivo para, de repente, ver uma luz no fim do túnel. Eu estava aqui dando uma olhada nos números de mortes. Estados Unidos passaram aí as 152 mil mortes, né? E Brasil está a mais de 90 mil também e crescendo. Pelo que está vendo aí, pelo que a gente está vendo desse panorama, vocês acham que vai continuar subindo? Boa noite. Bom, boa noite. Boa noite a todos, Gisele, Giorgio, a nossa convidada Daiane, Alice, Marco. Mais uma noite, né, de discussões, de aprendizados, de troca de informações. E respondendo inicialmente, Gisele, eu tenho tentado, nos últimos dias, principalmente analisar essa questão dos números e realmente eu não consigo chegar ainda a alguma conclusão. Nós temos um perfil diferente até dos Estados Unidos, se a gente comparar em relação a como é que nós estamos evoluindo, porque os Estados Unidos, de certa forma, tiveram um momento em alguns estados que eles controlaram muito bem. Por exemplo, o estado de Nova York está apresentando realmente uma evolução bastante interessante. Houve realmente um bloqueio, um quase lockdown, né, no estado, especificamente na cidade de Nova York, com um boom de casos, quase uma superlotação dos hospitais, com alta taxa de mortalidade e uma alta taxa de infectividade, né? Nova York, provavelmente, a cidade teve 22% dos seus residentes infectados. E depois houve um controle através das medidas preventivas, as chamadas medidas não farmacológicas. Porém, a gente está vendo que houve uma flexibilização muito precoce das medidas de assustador de casos no Arizona, na Flórida, na Califórnia, em estados que vinham tendo um controle muito interessante. Nós aqui no Brasil, não. No Brasil, nós estamos num crescente número de casos, embora alguns estados do norte apresentaram uma certa resposta inicial, mas a gente continua vendo, principalmente aqui na nossa região, um crescimento dos casos, e o que me preocupa não é só o número absoluto de crescimento de casos, mas é o que a gente já está vendo, né, no comprometimento dos hospitais. E a Alice hoje escreve uma matéria muito interessante no jornal, no município, onde ela comenta sobre profissionais afastados de saúde que estão afastados por estarem com infecção ou com suspeito de infecção. Isso é muito importante, porque o mais perigoso desse momento ainda não veio, que é quando a gente atingir aquilo que a gente considera o platô, aquele momento onde a gente vai ter um número de casos alto, em alta incidência, se mantendo por um período que geralmente leva aí 20 dias até 30 dias, onde nesse momento a gente já tem a saturação do atendimento hospitalar. Nós não chegamos ainda lá. Então, realmente, é uma maneira um pouco pessimista da gente começar essa nossa live, tendo em vista essa imprevisibilidade da casuística, né? Mas eu quero passar rapidamente, como eu sempre faço no começo das lives, algumas pequenas pinceladas sobre o que eu achei de interessante durante a semana, de alguns estudos, e eu vou procurar ser bem sucinto para que a gente aproveite bastante a nossa convidada hoje, com um tema muito interessante que ela tem para discutir conosco. Eu quero, então, me reportar alguns estudos que eu vi e que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é um estudo que saiu na revista Nature agora, nessa semana, que, na verdade, ele não traz muita coisa nova, mas ele reflete para nós, nesse momento, como é importante a gente tomar medidas de isolamento, medidas de distanciamento, medidas realmente que façam com que a gente consiga controlar o vírus aonde ele tem que ser controlado, que é essa disseminação na comunidade.
eles fizeram, a Nature publica uma extensa revisão do que foram as medidas adotadas em Wuhan. Eu sempre volto a Wuhan, sempre de vez em quando eu volto a falar dessa cidade chinesa, que foi, então, o epicentro dessa pandemia mundial. E Wuhan foi uma cidade que lidou com o coronavírus sem ter quase nenhuma informação sobre transmissibilidade, sobre como esse vírus passava de uma pessoa para outra, quem passava, como passava. E eles tomaram uma medida que se tornou modelo para todos os outros países. Alguns implantaram, outros não. Nós aqui não implantamos, e é por isso que nós estamos nesse número que a gente vem apresentando. Mas eles fizeram uma revisão de 32 mil pacientes, mais ou menos, no período de 1º de janeiro a 8 de março, e observaram o efeito do lockdown, o efeito do bloqueio, do isolamento social que eles implantaram, antes e depois. Antes de ser implantado esse bloqueio, o índice de transmissão, de transmissibilidade, aquele que a gente fala aqui, o Rzinho com aquela letra O, né, que a gente chama de índice de transmissibilidade, era de 3,54. Isso significava que, em média, uma pessoa infectada transmitia para 3,5 outras pessoas, né? Em média, 3 a 4 pessoas eram infectadas por aquele indivíduo infectado. A partir do momento que eles instituem esse bloqueio, eles diminuem essa taxa, esse índice de transmissibilidade para 0,26. Ou seja, eles conseguiram conter a pandemia apenas com medidas de distanciamento, medidas de isolamento. Essa redução, esse número, proporcionalmente reduziu 96% das infecções. Então, uma medida implantada com seriedade, com controle, de modo adequado, reduziu 96% de infecção. Então, um case de sucesso, né, que a gente vê que se tornou, que deveria ter sido um exemplo para todos os outros países. Alguns adotaram isso, né? Outros não adotaram. Por exemplo, Vietnã. Essa semana saiu um trabalho muito interessante sobre a experiência do Vietnã, que é um país comunista, um país pobre, de em torno de 90 milhões de pessoas, e o Vietnã foi um dos exemplos mais marcantes de como controlar a pandemia. Eles tiveram registrados, né, durante todo esse período, apenas 416 casos e nenhum óbito. Nenhum óbito. E olhe que o Vietnã faz fronteira com a China, especificamente com a cidade de Wuhan. Então, era de se esperar que o país pudesse ter uma casuística importante. Mas eles, assim que tiveram notícia de que estava acontecendo esse problema, e por experiências anteriores de conviver com a China, ao lado da China, um país que sabidamente é um centro, né, de produção de zoonoses, eles fecharam as fronteiras rapidamente. E o Vietnã estava em torno de 100 dias de 0 casos. Há 100 dias ele não apresentava nenhum caso. E agora foi detectado um caso numa cidade chamada Da Nang. Imediatamente o país volta a se mobilizar, né? O ministro da Saúde vem a público, faz um bloqueio nessa cidade, percebe que houve um relaxamento na questão do uso de máscaras, incentiva a população para que use máscara, torna praticamente obrigatório mesmo o uso de máscaras ali, e eles fazem rapidamente um modelo de bloqueio que deveria ser feito por todo mundo, né? Ou seja, um caso gerou todo um bloqueio de todo o Ministério da Saúde para que não volte, né? Para que o Vietnã não volte a ter aquele número de casos absurdo, né? De 400 casos para eles, um número exorbitante, a partir da detecção de um caso na comunidade. Então, uma vigilância contínua que, mesmo 100 dias sem apresentar caso, justifica que se continue procurando casos, que continue se fazendo uma vigilância ativa e um bloqueio ativo. Então, 2 exemplos de como deve ser feito o controle de uma pandemia. Uma coisa muito importante, a Alice me perguntou isso, acho que na live passada ou na anterior, da questão de sequela, né? Quais seriam as sequelas que a gente observa com o Covid? Eu tenho acompanhado alguns pacientes que há 2 meses, há 3 meses tiveram um quadro clínico e que mantêm ainda algum tipo de sintoma relacionado principalmente à parte respiratória. Mas olha que interessante, a Itália
e a Inglaterra, eles vêm experimentando, vêm tendo experiências com pessoas, principalmente pessoas que foram para a UTI ou que foram hospitalizadas, e estão acompanhando essas pessoas, vendo que uma parte delas, uma parte significativa delas, vem tendo problemas de saúde. Ou seja, toda vez que eu olho aquele número, né, que a gente olha assim, as notícias de dados do coronavírus, a gente vê número de mortes, número de pessoas internadas, número de pessoas na UTI, e vem um número lá, tantos recuperados. Nós precisamos saber o que se considera como recuperado, né? Na verdade, isso que eu vou falar agora mostra que muitas pessoas não se recuperaram. Recuperar significa se curar, significa resolver o problema, estar isento de qualquer tipo de sintomatologia. E a gente está vendo cada vez mais que a doença, como tem um comportamento inflamatório importante, e eu falei várias vezes sobre isso aqui, que eu considero o Covid-19 não uma doença respiratória, mas uma doença sistêmica, inflamatória, de caráter imunológico, isso faz com que as pessoas, alguns pacientes, apresentem sintomas crônicos, né? Isso se reflete porque o comprometimento do coronavírus não é apenas no pulmão, nos rins, no fígado, no coração, no cérebro, na pele, no sistema nervoso central e principalmente no sistema psicológico. A gente tem uma psicóloga hoje aqui. Vem se relatando com muita frequência desordem de estresse pós-traumático, principalmente em pessoas que adentram a UTI, pessoas que têm uma experiência grave dentro do hospital. Isso é muito significativo para essas pessoas. A recuperação psicológica delas parece ser uma coisa muito delicada e que talvez tenha que ser trabalhada com muito carinho, porque os sintomas são bastante relevantes. A Inglaterra acaba de criar um programa onde eles pretendem estudar 10 mil pacientes nos próximos 1 ou 2 anos, tá? Eles querem acompanhar esses pacientes exatamente para estudar esse tipo de sequela. Tentar entender por que alguns indivíduos mantêm quadros de fadiga, quadros de dores pelo corpo, quadros de dificuldade respiratória. Muitos precisam ter assistência de fisioterapia respiratória para que possam se recuperar, né? Principalmente aqueles que tiveram, obviamente, comprometimento pulmonar. Então, isso é muito relevante. E eu fui dar uma olhada sobre a experiência das outras infecções por outros coronavírus no passado para saber se isso não poderia também ter acontecido com o SARS em 2002, 2003 e com o MERS em 2013. E eu encontrei dois artigos, um especificamente falando sobre problemas psiquiátricos, né? Foi relacionado ao MERS, todo mundo, acho que a gente já comentou por aqui, o MERS foi uma infecção, foi um coronavírus que apareceu ali no Oriente Médio, mas também teve um número de casos, não muito alto, mas que atingiu a Coreia do Sul. E esse jornal de psiquiatria, ele relata que 48% dos coreanos que tiveram MERS e conseguiram se curar, tiveram sintomas de fadiga crônica e distúrbios psiquiátricos, precisaram ter acompanhamento psicológico psiquiátrico. 48%, então praticamente metade das pessoas que se recuperaram, entre aspas, evoluíram para um processo crônico. E em relação ao SARS, de 2002, 2003, o Canadá foi um país fora do eixo ali da Europa e da Ásia, foi o único país assim das Américas a registrar casos do SARS, isso em 2003. E eles também avaliei um jornal de saúde pública do Canadá, onde ele mostrava que pacientes, especificamente da cidade de Toronto, que foi a cidade mais acometida pelo SARS, 1/3 desses pacientes tiveram sintomas de fadiga, tiveram sintomas de dores musculares e sintomas de depressão após terem tido alta do hospital por terem apresentado SARS. Então, parece que o coronavírus, sem dúvida alguma, não é só uma doença aguda, né? Não constitui apenas isso que a gente está vendo. Ela tem sequelas, ele mantém sequelas, e a gente tem que estar muito atento quando libera um paciente. Essa semana eu conversei com uma mulher, com uma paciente, que teve um sintoma muito leve, ela não precisou, inclusive, de atendimento hospitalar, muito menos de medicação, foi medicada apenas com sintomático, mas que ela vem apresentando
uma fadiga crônica. E nós que trabalhamos na infectologia, a gente teve uma experiência muito grande com fadiga crônica na década de 80, na década de 90, que nós achávamos que era uma consequência de uma infecção chamada mononucleose infecciosa. E a gente aprendeu que aquela fadiga que nós achamos da mononucleose era, na verdade, hoje, o que se chama hoje de fibromialgia. Os reumatologistas conhecem muito bem essa doença chamada fibromialgia. Mas nós estamos hoje diante de uma infecção que pode, sim, deixar bastante sequelas para o futuro. Ou seja, nós podemos ter muitos pacientes que, mesmo tendo formas leves, eles podem também ter complicações crônicas e que vão exigir um certo tipo de cuidado. Então, era isso que eu queria colocar. Eu tenho alguns dados também sobre imunidade, alguns artigos que saíram na Nature sobre boas notícias sobre imunidade, mas eu deixo para falar isso durante o programa. Então, essa era a minha primeira abordagem e vamos levando a live para frente. Isso aí. Obrigada, doutora Mauri. Doutor Marco, aguardamos suas novidades, então, ansiosamente. Por favor, conte para a gente. Boa noite, Gisele. Prazer estar aqui. A Mauri, Jorge, a nossa convidada, sempre é um prazer. Alice, boa noite. Bom, como eu sempre gosto de falar no começo, eu sempre falo sobre os testes e as avaliações dos testes laboratoriais feitos pelo Instituto de Qualidade em Análises, tá? Eles testaram, eu entrei há pouco no site deles, eles testaram 147 testes rápidos. 147 testes rápidos foram testados em toda essa temporada. E eles chegaram à seguinte conclusão nesses 147 testes, foram 62,80% eram conformes e 37,14% não conforme. Quer dizer, quando se fala não conforme, aquilo que está escrito na bula, quando foi testado, não se verificou. Então, veja bem, são quase 40% de testes rápidos que são não conformes e estão distribuídos para ser feitos exames aí. Isso é uma parte muito perigosa que nós temos que tomar muito cuidado. A segunda coisa que eu queria falar, e o Amaury me corrija se eu falar alguma coisa que não deve aqui agora, que a Covid é uma doença muito nova. O Covid tem uma vida de 6 meses. E no meu nesse tempo de vida hospitalar, de vida na área médica, eu não conheço nenhuma doença que com tempo tão curto de existência seja tão estudada. Como nós estudamos, como nós damos trabalho, como nós temos informações e como nós temos dúvidas sobre o Covid. É impressionante como nós temos dúvidas sobre essa doença, com essa gama enorme de trabalhos que nós temos e de referências e de prints. E é impressionante o número de lives que nós temos também conversando sobre Covid e as dúvidas cada vez, quanto mais se estuda, mais aumenta sobre essa doença. Mas tem três atitudes que quase é um consenso. Uso de máscara, higienização das mãos com água ou gel e o afastamento social. Essas três atitudes são quase uma unanimidade para todo mundo. Mas antes que alguém escreva alguma coisa, deixa eu já me defender aqui. Afastamento social não é... Como é que se faz afastamento social quando tem 8, 9 pessoas numa casa de 2 cômodos? Não. Isso é um problema social do Brasil. Isso é um problema que nós temos que resolver. O afastamento social que mais está afetando os números da Covid não são essas pessoas que têm 2 cômodos e têm 7, 8. São as festas de final de semana, são as festas em cobertura, são os encontros em restaurantes, em chácaras, e os aniversários em casa, os almoços de domingo que se reúnem, são esses encontros que estão afetando esses números. Vai todo mundo na mesma hora numa loja, a loja está cheia, mas continua entrando gente. Então, esse afastamento que é necessário. Então, vamos esquecer um pouco que isso aqui não é uma doença, não é uma doença social, é uma doença humana.
Então, se nós diminuirmos o afastamento social desse que acabei de falar, de festas, talvez nós conseguimos diminuir um pouco essa transmissibilidade. O prefeito de Chapecó, hoje, no jornal Meio Dia, ele faz uma frase que eu achei muito bacana e eu vou lê-la. Aglomeração é um deboche às pessoas que estão na linha de frente. Este foi o prefeito de Chapecó. Eu acho uma frase pesada, uma frase forte, mas uma frase verdadeira. Se nós notarmos o que está acontecendo, hoje o Dr. Luiz Henrique de Mello, infectologista de Joinville, deu uma entrevista e ele me deu um número que está acontecendo muito no Brasil. Em Joinville, 18% dos testes positivos na central que eles têm lá são de 18 a 28 anos. 18 a 28 anos. E o menor índice de positividade dos testes são os idosos acima de 60 anos. Então, os idosos estão se cuidando e aquelas pessoas que pareciam ser imunes, que podiam ir para o mercado de trabalho, que não iam pegar porque era só uma doença de idoso, parece que a história não está mostrando, a realidade do Brasil não está mostrando isso. Se vocês pegarem os números de Rio do Sul de ontem, o Rio do Sul teve ontem 23 casos novos. 2 pessoas acima de 60 anos. Hoje, Rio do Sul teve 22 casos novos. 3 pessoas acima de 60 anos. Então, não é no Brasil uma doença de idoso. É uma doença da população brasileira. E aquilo que o Amorim falou sobre os sintomas prolongados de Covid, eu tenho alguns conhecidos que passaram por Covid. E toda vez que eu converso com eles, eu conversei com umas 8 pessoas, uma foi hoje ainda, eu sempre pergunto, como é que é a doença? O que é que tu sente? E todas tiveram um sentimento em comum. Dois sentimentos em comum. 2. Medo e ansiedade. Medo e receio. Medo da doença e receio do que podia acontecer. Esses 2 sentimentos foram ditos por todas as pessoas que eu perguntei. Como é que é essa doença? O que é? Marco, dá um medo e um receio. Será que eu vou para o hospital? Será que no 8º dia, quando passa da fase 2 para a fase 3, 8º, 7º, 8º dia, aquilo parece que... Será que eu estou respirando? Será que eu vou ter problemas? Será que isso... Até passar o 11º dia. Mas o medo e o receio foi muito grande. E os outros sintomas variou muito. A falta de paladar, a falta de olfato, dor de cabeça. E para a grande maioria isso se prolongou. Isso se prolongou para depois dos 14, 20, 25 dias. A dor de cabeça ainda aparecia de vez em quando. Teve uma pessoa que trabalha como viajante e eu perguntei para ele, o que mais tu sentiu depois que passou, voltou a trabalhar? Eu não sinto nada, mas quando eu faço um esforço físico, ainda eu sinto falta de ar. Quer dizer, ela prolonga. E veja bem, não tem mais o vírus. O vírus já foi embora, já faz um bom tempinho. São as sequelas que o Amorim acabou de falar e elas variam de pessoa para pessoa. Isso aí eu acho muito interessante. E para terminar, tem uma música do Lulu Santos que diz assim: nada do que foi será de novo do jeito que foi um dia. Tudo passa e tudo passará. E, de fato, tudo passa e tudo passará. Mas, veja bem, tem pessoas que não vão estar no mundo novo, porque morreram agora. Não vão ver o passar da Covid, porque também não estão mais aqui para ver esse passar da Covid. Vão passar, muitas pessoas vão passar, mas tenho certeza que o mundo não vai ser mais o mesmo sem essas pessoas. Uma boa noite, vamos continuar a live. É de se pensar, né, doutor Marco? Porque o que sobrar depois de tudo isso, nós não sei também se estaremos aqui pós-pandemia, mas quem ficar vai ter uma tarefa muito árdua, né?
E eu quero aproveitar a Daiane, que é psicóloga, está aqui com a gente. É Campigotto, né? Daiane Campigotto. Bem-vinda, doutora. A gente tem tanta coisa para falar nessa live. Eu sei que você veio com uma pauta específica para falar de certos cuidados, mas eu quero começar te perguntando sobre essa questão até o doutor Marco falou sobre os sintomas, né? Uns sentem isso, outros sentem aquilo, e a gente sabe que o nosso psicológico, ele nos traz realidades que às vezes não são, ou, enfim, se a pessoa consegue lidar bem com a situação, ela consegue passar sem tantos problemas. Mas o que eu quero dizer é assim, existem pessoas que vamos dar exemplos, né? Gravidez psicológica, é só você falar de piolho, que a pessoa que está conversando com você já começa a coçar a cabeça. E com a Covid não está sendo diferente, né? Muitas pessoas sentindo esses sintomas. O nosso psicológico, ele também acaba sendo afetado dessa forma, a gente começa a sentir coisa que não é verdade. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite, né, por estar aqui. Acho que até pegando o gancho ali do que o doutor Marco falou, nada do que foi será, nada não tem mais como a gente voltar a ser o que era, né? A questão de sintomas, a nossa mente nos sabota, né? E ela é muito dominadora também. Então, sim, podem existir pessoas que de alguma forma, né? Como você comentou, se a gente está com uma coceira, alguma coisa, fala e o outro já começa a sentir isso. Mas é o psicológico, né? Que tem muito a ver também com a questão da inteligência emocional nesse momento, de como a gente está lidando, como é que é a nossa rede de apoio, né? Tudo isso ajuda a não cair, talvez, nessa teia de acreditar que você está com algum sintoma. Acho que muito mais o sentimento de angústia, como o doutor falou também, angústia, medo, é muito mais forte do que essa questão de você estar sentindo aquilo que não é. Claro que, como os sintomas são muito parecidos com sintomas até de outras patologias, né? Um resfriado, uma gripe, a próprio estresse, né? Vai te acarretar uma dor de cabeça, vai te acarretar uma dor no corpo. Então, de alguma forma, qualquer aspecto ligado a esse sintoma vai fazer com que a gente ligue um alerta e que já venha aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo de que de repente você pode estar infectado, né? E acaba indo buscar, acaba entrando em contato aí com os órgãos mediadores, né? Os órgãos que hoje estão nos apoiando. Mas sim, né? Existe essa questão onde a nossa mente ela é muito dominante perante nós e por isso a importância de manter, né, uma mente saudável, manter uma vida equilibrada nesse momento, estar longe, mas ao mesmo tempo perto das pessoas, né? A rede de relacionamento é muito importante, é o grande suporte que faz com que as pessoas consigam manter a sua saúde emocional, né? Que afinal é um pouco aí do que a gente vai falar hoje sobre a saúde emocional. Principalmente no âmbito do mercado de trabalho, né? Que eu sei que já foi falado bastante aqui sobre a questão da inteligência emocional para lidar com esse momento de pandemia e como que a gente lida com o mercado de trabalho também, né? Trabalho, então, diretamente na parte de gestão de pessoas, mais especificamente na parte de seleção, né, de pessoas. Então, a gente vê que está sendo um desafio para as empresas e para o mercado se adaptar com tudo isso e continuar fazendo as suas entregas, continuar buscando seus resultados nesse novo modelo de trabalho, nesse novo modelo de aspecto, né, que o Covid vem nos ensinando a viver também, né? E aproveitando isso, Daiane, a gente sabe que o ser humano ele vem se aprimorando para um cargo que ele quer atuar, para a profissão que ele sonha, para o seu dia a dia, para ele melhorar seus procedimentos, né? Isso aconteceu de uma forma muito rápida, né? A gente teve que, de repente, se virar e ser outra pessoa, ou então ter que assumir responsabilidades dentro de uma empresa, dentro de um cargo, que antes não era tão cobrado, ou que nem era cobrado. E aí, como é que essas pessoas lidam tanto com desenvolver novas capacidades,
como essa rapidez que ela tem que acontecer, porque não é só o fato de ter que acontecer, é a rapidez, não é para hoje, já é para ontem, né? Isso interfere na questão de produtividade, assertividade, e competência de fazer certa ação, tendo que, ao mesmo tempo, desenvolver essas capacidades novas. Perfeito. São as novas competências do mercado de trabalho, né? E muitos pensadores aí, eles vêm falando que nós evoluímos 5 anos em 5 meses. Isso não só falando como pessoa, como encontrar novos meios de viver, mas também como tecnologia. E a tecnologia veio e a gente teve que ir junto com ela, né? Agarrar e pegar ela como parceira, como integrante do nosso dia a dia e fazer acontecer. Então, sim, com isso vem novas competências, porque talvez alguma coisa que eu fazia antes, eu já não faço mais da mesma forma. Uma das competências é adaptação à tecnologia, né? Então, nós temos, às vezes, perfis de pessoas que tiveram, estão tendo, encontrando dificuldade em adaptar, porque hoje o mercado de trabalho, principalmente as pessoas que estão trabalhando home office, é 8 horas por dia na frente de um computador, fazendo reuniões via ligação, via Skype, né, entre outras ferramentas, tendo que fazer a melhoria de processos, tendo que olhar para a tecnologia como a sua parceira e, principalmente, estando muito dependente dela, né? Então, se a gente não tem uma estrutura onde às vezes a empresa não consegue ofertar uma estrutura para que a gente não esteja dentro dela, esteja dentro de casa, e eu não consiga me adaptar a isso, quanto a própria internet, enfim, isso impacta, né, nos resultados, impacta no meu desenvolvimento profissional. Falando um pouco das competências, então, são várias as competências que vieram sendo transformadas, né? Então, é adaptação a esse novo modelo, aonde hoje, dentro do trabalho home office, que é um trabalho que está sendo muito, um modelo de trabalho aí que, além de ter sido agora identificado, né, por Ministério do Trabalho, enfim, como um modelo legal, né? Antes já era, só que ele não era praticado, então agora nós estamos praticando, que antes era teoria. Ele também traz vários desafios, né? Um dos desafios é: eu tenho a estrutura para estar home office, eu tenho filhos, né? Eu estou sozinha em casa, eu tenho mais pessoas que estão home office, né? A gente vê famílias que às vezes é filho, é marido, é esposa, todo mundo home office, cada um tem que encontrar um cantinho para quem for, para que a comunicação não se esbarre. A gente tem que ter uma disciplina muito grande, porque pode acontecer de eu trabalhar excessivamente, porque agora o meu ambiente de trabalho se tornou o meu ambiente também, o meu ambiente de casa se tornou o meu ambiente de trabalho, né? Eu não tenho mais aquela questão de que estou indo para casa, não. Eu desligo meu computador e eu permaneço em casa. Então tem que ter uma disciplina e uma inteligência emocional para lidar com isso, como também tem que ter uma disciplina para não te exagerar no excesso de estar trabalhando, né? Então, manter um horário, saber que você tem uma carga horária, porque senão isso se torna um bolo aí de neve que a gente depois não consegue mais lidar com isso. Assim como também a autogestão, né? A empatia com as pessoas, porque às vezes a gente vai fazer uma reunião, né? No meu caso, eu vou fazer entrevistas às vezes com candidatos e tá a família e tá o filho do lado falando, né? Já aconteceu de estar fazendo entrevista, o filho vir junto, né? Sentar no colo da candidata, conversar, a gente brinca, então tem que ter empatia, porque não existe precedente, a gente nunca passou por isso, tá todo mundo se adaptando. E não existe o certo e o errado com isso, né? Estamos buscando acertar. Nós ainda não temos nem as perguntas certas, quem dera as respostas, né? Estamos aprendendo a fazer as perguntas nesse momento, para saber o que é certo ou não. Então, por isso que a empatia ela é tão importante. A empatia da empresa com o colaborador, e muitas vezes entender que nem sempre vai dar para fazer um trabalho home office, como do colaborador com a empresa, entender que as empresas estão tentando se adaptar e que nem sempre também vão ter todas as ferramentas e está todo mundo se virando do jeito que dá, mais ou menos assim, né? A resiliência também, na questão dessa adaptação ao novo modelo, então, algumas pessoas acabam sofrendo um pouco mais, né? Porque tem às vezes aquele bloqueio, aquele entrave de, poxa, eu sempre fiz assim, agora eu vou ter que fazer diferente, como que eu faço isso? E os relacionamentos, então esse novo formato de relacionamento. Quem é mais sinestésico, né? Quem é mais abraça, que gosta de estar junto. Então, eu sou uma pessoa que estou sofrendo um pouco, né? Porque sempre estive
rodeada de pessoas, sempre com muitas pessoas, e essa nova adaptação e você não poder tá ali, né, tá mais próximo, tendo que falar no online, é uma adaptação e faz parte do processo, e nós não voltamos mais a ser o que nós seremos, né, então nada do que foi será, literalmente. Eu te ouvindo aqui, Daiane, fico pensando nos desafios que a gente tem enfrentado, né, com essa mudança. Mudança de época que a gente está vivendo agora, né? Uma coisa que é constante na nossa história. A gente já passou isso várias vezes na história da humanidade e mais uma vez estamos passando, né? Mudança de época forçada por uma pandemia, né? E a gente tem visto que existe muita resistência também por parte das empresas para esses novos modelos, né? Empresas que, de alguma forma, abriram o caminho para o home office e agora estão tentando trazer de volta o funcionário, o colaborador para a empresa, porque tem um pouco de insegurança, né, de colocar ali o colaborador por muito tempo trabalhando em casa, né? Colocou isso de maneira paliativa para poder dar conta do momento e agora percebe que a pandemia está se esticando e a coisa está se aumentando cada vez mais e começa a pensar se não é hora de voltar, se realmente é um bom modelo fazer o home office ou mudar as estratégias, né? Você tem percebido isso um pouquinho também na discussão das empresas, de um modo geral? Aparece esse discurso? E, na tua opinião, me pedindo fazer duas perguntas, né? Na tua opinião, qual seria a razão dessa resistência maior, né? Das empresas realmente não abrirem totalmente o caminho para o home office como uma coisa mais normal? Eu entendo que é muito uma questão de estrutura e de maturidade de empresa, né? E também de trabalho, porque não são todas as atividades que realmente a gente consegue fazer com efetividade. Existem atividades que às vezes é necessário estar numa estrutura, estar internamente, né? Quando a gente trabalha com atendimento, por exemplo, ao público, né? Não tem como a gente mudar esse formato. Mas eu entendo que é muito cultural, tá, Jorge? Que é uma questão muito de a empresa que trabalha com autonomia, eh, toda mudança ela é impactante, né? E todo alto impacto emocional muda as pessoas também, né? Então nós estamos sofrendo alto impacto no mundo, as pessoas estão sendo mudadas por isso. Porém, é tudo muito rápido, então essa adaptação, ela realmente, ela não tem como a gente fazer do dia para a noite, as pessoas aprenderem a lidar com o home office, porque existe algo de uma autogestão, uma autodisciplina, então, aquele profissional que de alguma forma já tinha essa maturidade, ele já consegue lidar mais fácil com isso, né? Da mesma forma, aquela empresa também que já tinha essa maturidade consegue lidar mais fácil com isso. Mas não é uma regra, tá? Como eu falei, não existe certo ou errado, cada empresa vai se adaptar, mas eu acho que isso tem muito a ver com a cultura de cada empresa e também cada atividade, né, que vai ser o que vai fazer a virada de chave para ver se isso acontece ou não. As ferramentas, né, às vezes a empresa também não tem a ferramenta ideal para um trabalho online, então acaba tendo que trazer o colaborador de novo. Não existe certo ou errado, acho que talvez não é nem uma questão de resistência, é uma questão de adaptação mesmo, de modelo mental, né, das pessoas que estão ali. E acho que muito talvez pelas lideranças também, né? Porque às vezes é mais difícil uma liderança estar acompanhando o colaborador, acompanhando as entregas pelo home office. Então, não ter as ferramentas certas, não ter esse cuidado em fazer o contato com o colaborador, não necessariamente diariamente, né? Se for uma equipe muito grande, mas semanalmente, fazer as reuniões, aquelas reuniões mais leves, né? No começo da pandemia, a gente via muitas empresas fazendo isso, né? O happy hour depois do trabalho de forma online, o que ajuda a dar uma quebrada de clima para não ficar aquela coisa assim, né, massiva. O gestor sempre de alguma forma está fazendo algum contato ou ter algum representante na equipe, alguma referência que está sempre olhando para a carinha do colaborador, vendo como ele está, porque a gente liga a televisão e é assustador. Então, se tu tá em casa e tu não tem uma rede de apoio, né, e tu não tem o contato com as pessoas que você sempre tinha, que são as pessoas queridas, que te apoiam, que te dão essa ajuda psicológica e emocional, e você ficar só fixado naquele monte de informação, assim, às vezes negativa que tem, realmente talvez a tua produtividade não vai ser a mesma, né? E tá tudo certo, porque nós estamos nos adaptando, a gente não é obrigado também a ser extremamente produtivo. Eu tenho que encontrar a melhor forma que, para mim, do meu jeito de trabalhar, faça com que eu consiga me sentir produtivo até. Então, planejamento, organização agora mais do que nunca está sendo, assim, as competências chaves para que a gente também se sinta confortável nesse modelo de trabalho, né? Mas, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que é nesse viés. Tayane,
Daiane, posso fazer uma pergunta? Por favor. Assim, agora nós estamos nos adaptando ao home office e vamos ficar aí por um bom tempo. E quando a pandemia acabar, como é que vai ser a volta? Esse conflito de novo do que é o certo ou errado, eu quero ficar em casa, eu quero trabalhar em casa, eu vou voltar para o meu ambiente de trabalho. Como é que vai ser? Será que vamos ter de novo esse grande conflito, esse debate, o que vai ser melhor para as empresas? Então, realmente é conflitante, né? Hoje eu estava mesmo conversando com uma colega de trabalho e eu comentei como que vai ser? Eu já não consigo mais me imaginar naquela rotina de novo, né? Que eu estou praticamente 100% home office aí. Então, acordar mais cedo, se arrumar, ou quem tem, às vezes, algum hábito que faz de manhã, algum esporte, não teria que acordar mais cedo ainda. Mas, enfim, se a gente fazia antes e as empresas entendem como necessário, se vou retornar ao modelo antigo, a certeza que eu tenho, doutor Marco, é que não seremos mais o mesmo. Tá? A forma que a gente vai lidar com isso vai ser diferente. Essa é uma certeza que eu tenho, porque a gente aprendeu tanto nesse período aí, nessa quarentena estendida, né? A gente melhorou tanto os processos porque a gente se obrigou a melhorar. Por exemplo, né? A gente tendia a fazer muitas reuniões presenciais, assim, porque, né, tava lá, todo mundo se juntava e agora as reuniões são todas online. Eu estava mesmo comentando. Será que a gente vai marcar ainda muitas reuniões presenciais, visto que é tão rápido online, né? Eu agendo a reunião, deu o horário ali, o meu calendário me chama, eu entro, converso, as reuniões estão mais focadas, porque pelo online a gente não consegue ter tanto aquele momento de descontração, então elas normalmente estão mais objetivas e focadas. Finalizo, eu já posso fazer outra coisa, eu já posso entrar em outra reunião, e se eu tiver que me deslocar, tiver que ir até algum lugar, né? Então, assim, a gente está ganhando com tempo, a gente está ganhando qualidade de vida. Acredito que muitas empresas, né? O modelo de TI já era um modelo que trabalhava muito home office, já dava muito certo. Então, são ferramentas de acompanhamento que podem garantir a produtividade e a qualidade de vida do colaborador, né? Acredito que muitas empresas vão adaptar o modelo home office como fixo, porém não é uma regra, né? E cada realidade é uma realidade, realmente uma pergunta que ainda não temos resposta. A gente vai ter que viver, como tudo na pandemia a gente não tem resposta, a gente está vivendo e aprendendo, né, todos os dias. Tudo uma experiência a cada dia, né, Daiane? Isso mesmo. Quero aproveitar, pedir para a Alice ler aí o que o pessoal está mandando para a gente, participando. Eu vi que, inclusive, o Dr. Elton fez a mesma pergunta ali que o Dr. Marco fez, então respondido, né, Dr. Elton? Mas tem mais comentários, né, Alice? Pois é, Gisele, pois é, Daiane. Eu acho que é muito que a Daiane estava falando, né? Como é diferente o nosso trabalho agora. A gente pode ver que a Gisele estava ali fazendo a live com o gatinho no colo, né? Uma realidade que a gente não teria no escritório, né? E bastante gente comentando aqui, agradecendo as palavras aqui da Daiane, né? Que está trazendo esse monte de novas ideias para a gente, né? O Elton até acabou de comentar agora, o Dr. Elton comentou, né? Que ele estava falando que ele estava muito feliz de ver a Daiane aqui, mandou um abraço, perguntou sobre a volta do trabalho e agora ele complementou, né? Que ele acha que muitas empresas vão acabar entrando, como a Daiane comentou, nessa situação híbrida, né? Então, um pouco mais em casa do que a gente estava acostumado antes, né? A gente percebe que não precisa mais tanto estar presente fisicamente na empresa, né? Até como o doutor Elton tinha colocado aqui antes na fala do doutor Marco, que a gente está fazendo um afastamento social um pouco esquisito, né? Tem gente fazendo festa, tem gente que não sai de casa de jeito nenhum já há 4 meses, né? Então, a gente está ainda muito se adaptando, né? Mas eu percebo muito também, eu estou trabalhando de casa já há 4 meses e, né, como você falou, qualidade de vida a gente ganha algumas coisas, eu consigo fazer um pilates no sol, consigo fazer exercício físico, ao mesmo tempo, se antes eu já trabalhava 24 horas, agora mais ainda, né? Quando a gente vê estar sentado trabalhando, não tem ninguém para mandar a gente embora para casa, a gente acaba aqui, ó, se estendendo e nunca para de trabalhar, né? Isso mesmo. Aí eu acho, Alice, que tem um cuidado muito importante para que a gente consiga manter essa saúde emocional equilibrada, né? Que tenha saúde emocional, né? É justamente cuidar com essa virada e esse excesso, talvez, de trabalho, porque eu não tenho mais um ambiente de trabalho. É tudo a mesma coisa, né? Que trabalho e casa se tornaram uma coisa só. Então, justamente se disciplinar, né? Ok, eu posso fazer um pouco a mais, né? Mas as pessoas acabam trazendo isso como muleta e isso se torna um vício, se torna um dia a dia. Quando eu vejo, eu mais trabalho do que vivo,
né? Mas eu já tô com o notebook na cama, já tô no meu horário de soninho e tô lá ainda ligada nas ideias. Então a gente precisa, é necessário que as pessoas se conscientizem e entendam que eu não posso confundir, porque quanto tempo mais nós vamos ficar nesse processo de pandemia e quanto tempo mais eu vou estar nesse excesso de sobrecarga de trabalho, porque trabalho nunca vai acabar, né? Parece que se o dia tivesse mais 24 horas, todo dia a gente teria coisas para fazer. Mas, enfim, nós temos também que pensar na nossa saúde, porque não me adianta amanhã chegar e não estar bem para continuar o meu dia, né? Ter feito excesso hoje e amanhã eu vou ter uma falta, né? Então, acho que o equilíbrio em tudo na vida é essencial, né? E nesse momento também. Pergunta para você. A gente tem uma pergunta aqui também da Roca Girame, que ela perguntou, né? Que ela tinha essa expectativa, né? Pode falar, Alice, pode falar. Pode falar, Alice. Sinal, Gisele. Oi? Acho que caiu o sinal dela, né? Ela perdeu o sinal por enquanto. A Alice perdeu o sinal? Ah, então tá. Então, assim que ela voltar, a gente continua com ela ali. Mas eu quero aproveitar e fazer, então, uma pergunta para você, Daiane, e pedir depois que o doutor Amaury e o doutor Marco complementem com atitudes que a gente pode fazer para quem está tendo que ir para o ambiente de trabalho, escritório, ter que encontrar com pessoas que a gente sabe, né? Foi para casa, mas alguém de casa teve contato com alguém, que teve com alguém, que daí acaba tendo essa transmissão do vírus. O nosso cérebro e o nosso corpo, eles interpretam essa situação com constante alerta, né? Eu acredito que assim como a ansiedade, que não descansa nunca, diante dessa pandemia a gente está sempre com medo. Será que alguém que está do meu lado está com o vírus? Será que eu estou tomando os cuidados necessários? Será que só o fato de eu ter aberto a torneira eu já não me contaminei, não vou passar para outras pessoas, algum idoso? Então, eu queria saber quais os reflexos no nosso cérebro e no nosso corpo desse estado constante de alerta. É o estresse, né? Porque você tá tenso o tempo inteiro, né? Você nunca sabe quem é ao teu redor, como você falou. Às vezes, as próprias pessoas da tua casa, né? Às vezes você tá home office, mas alguém que reside contigo sai todos os dias para trabalhar. Então, essa ansiedade muito forte, essa angústia, o estresse acarreta em dores no corpo, pode acarretar em dor de cabeça, pode acarretar em questões psicossomáticas, né, que a gente chama. Então, aquela dor de estômago, às vezes algum tipo de doença de pele, né, pode vir algum tipo de, quando o estresse acarreta, né, algumas doenças de pele, herpes, enfim. Então, com certeza, isso tudo pode estar ligado, né, com a ansiedade, com o medo, com a angústia. Não tem, acho que receita de bolo, né, ainda o que a gente tem é o que as organizações vêm nos alertando, né, os médicos vêm nos alertando. Então, todo cuidado dentro do ambiente de trabalho é necessário, mas em casa também é necessário. Então, quando vem alguém da rua que todos os dias está, né, nesse movimento de trabalho, já chega, já vai, já toma banho, já troca de roupa, evita o contato, a utilização de máscara, álcool em gel nas empresas, a higienização da mesa, né, para quem trabalha todos os dias. Então, assim, já chega, já higieniza, evita, porque alguém pode ter passado por ali anterior a você, pode ter tocado, né? Então, mas psicologicamente é isso, e não tem o que fazer, né? Porque pessoas têm medos maiores, outras pessoas têm medos menores, e a gente tem que encontrar quais são os nossos sabotadores e quais são esses escapes aí que fazem com que a gente gere essa angústia e essa ansiedade. E tentar trabalhar isso, né? Onde que meu medo vem, né? Evitar, talvez, e trabalhar de alguma forma, fortalecer a nossa inteligência emocional para tudo isso, né? A gente pode desenvolver algum tipo crítico de sensação de escassez, uma sensação crônica de escassez por causa disso? Pessoas e pessoas, né, Gisele? Não existe uma regra, né? Pode. O nosso cérebro, como falou no início, nosso cérebro ele é totalmente dominante.
dependendo de como é a minha inteligência emocional, como eu lido com os meus sentimentos, autoconhecimento é muito importante. O quanto eu me autoconheço é que faz a diferença quando eu sei que o meu sentimento, quando a ansiedade está chegando, quando eu sei que a angústia está chegando e eu já reajo com isso, né? Eu já, opa, peraí, sai daqui a ansiedade, né? Por que eu tô pensando que tá me fazendo ficar desse jeito? Então, quando eu me autoconheço, eu consigo lidar com essas crenças, com esses sabotadores. Quando eu não me conheço, eu acabo me deixando, né, às vezes, levar por esse sentimento. E sim, eu posso entrar até numa síndrome, né? Dependendo como for, se eu tiver algum tipo de crise de pânico, alguma coisa assim, vai desencadear outros transtornos. Isso é uma certeza. Então, não existe uma regra, não existe um remédio. Existe um autocuidado, que é uma das coisas até que é muito importante nesse momento, né? O quanto eu estou me cuidando com uma alimentação saudável, praticando algum tipo de exercício. As pessoas vêm trabalhando muito o mindfulness, que eles chamam, né? A yoga. Então, aquilo que faz também eu desacelerar, né? Desacelerar um pouco, sair, porque como a gente está em casa, trabalhando, está vindo de casa naquele medo, naquela angústia, eu estou acelerada, ligada no 220, né? E daí aquele monte de pensamento, ligo a televisão, um monte de coisas acontecem. Então desacelera, faz um momento para ti, tenta relaxar, tenta fazer uma leitura, faz aquilo que te faz bem, pelo menos uma vez a cada 2 dias, né? Te permite viver algo que te faz bem e que te ajuda a desacelerar, a acalmar. É bastante importante para a mente nesse momento. Não é uma regra, mas é muito importante, né? Eu tenho sentido muito isso, a Sandra até comentou aqui, né? A importância de agora a gente ter autoconhecimento e com isso trazer autocuidado pra gente, né? Que senão ninguém sobrevive psicologicamente nessa época, né? Perfeito. E eu vejo aqui uns comentários falando também sobre essa questão, né? De como é difícil se manter otimista agora, né? O Rock comentou que ele tinha uma expectativa de evolução da sociedade 3, 4 meses atrás, né? Antes da pandemia, e que hoje ele já não tem mais essa mesma expectativa, né? Ele já está agora, mas já tende a acreditar que o ser humano vai continuar sendo egoísta e a soberba vai, querendo ou não, reinar, porque agora a gente vê, né, ao mesmo tempo que a gente vê várias atitudes muito legais, como o Dr. Marco trouxe antes, né, algumas pessoas continuam sendo egoístas, né, priorizando suas vontades, ao invés de priorizar a saúde das pessoas, né, então será que tem como a gente manter o otimismo agora, nessa fase? Como é que a gente faz para exercitar isso? É a forma que você vê, a lente que você coloca, né? O óculos que você usa para ver o mundo, né? Sempre existe o lado positivo de tudo. Mesmo com toda essa situação ruim acontecendo, né? E que não precisaria acontecer isso para a gente talvez gerar alguns aspectos de valorização das coisas, né? Porque hoje as pessoas estão valorizando mais os seus empregos, as pessoas estão valorizando mais a sua família, as pessoas estão valorizando mais as estruturas onde vivem, né? Poxa, eu tenho uma casa, né? Eu tô com saúde, a minha família tá com saúde, é o que importa nesse momento. Então, eu percebo que as pessoas sim, elas vêm valorizando o mínimo. O ser humano também esquece das coisas rápido, né? Só que tudo que me impacta de forma, tudo que me gera um impacto emocional forte, me muda. Então, as mudanças, elas vêm para ficar. Aquelas pessoas que continuarem sendo, né, soberbas e egoístas, é um processo muito mais interno, é um processo que não é uma pandemia que vai resolver, né? A gente tem que entender a história dessa pessoa, por que ela é assim, soberba e egoísta, o que fez ela se tornar esse ser humano, né? É algo que realmente não vai ser uma pandemia que vai tratar esse tipo de coisa, não vai mudar a humanidade. Vai florescer o nosso olhar para as coisas, a gente vai ficar mais sensível, né? Mas também passa, e a gente volta à nossa rotina, a gente volta a trazer muito do que era antes. Mas o otimismo é algo muito, muito de cada pessoa, né? Então, acho que o valorizar, o limpar a lente, olhar, poxa, gente, tem coisas positivas que estão acontecendo. Olha que legal, as pessoas se uniram. Olha que legal, eu tô sentindo falta dos meus amigos, então quando tudo isso passar, eu vou valorizar mais eles, vou estar mais perto deles, né? Eu acho que a gente pode encontrar coisas boas no meio disso tudo, né? É possível. Só que a forma que eu penso, a forma que eu vejo a vida, a pandemia não é uma terapia, não vai transformar as pessoas. Ela vai ajudar as pessoas a pensarem sobre. E talvez ela vai despertar nas pessoas uma necessidade de buscar um autoconhecimento, buscar outro tipo de apoio, né? Mas a gente também não pode esperar que ela traga essa transformação no mundo, né? É algo muito além.
O Éder As até guerras trouxe um não ponto trouxeram, aqui. né? A pandemia não vai... As guerras, né? Que teve tantas, né, desgraças e tantas coisas ruins, não trouxeram, Verdade. pelo contrário, trouxeram coisas às vezes mais ruins ainda. Não é a pandemia também que vai fazer esse papel, né? O Éder trouxe uma questão aqui falando dessa questão do mercado de trabalho muito boa, né? Que ele viu muitas empresas que estavam preocupadas com a estrutura que a gente comentou antes, né? Então, trazer internet, dar uma cadeira confortável, né? Dar um suporte de notebook. A gente viu muito isso em empresa de tecnologia, mas a gente viu ter também uma questão de um suporte psicológico para os funcionários. As empresas estão preocupadas com isso e elas deveriam estar fazendo isso e como elas podem fazer isso, né? Olha, eu vi muitas, tá? Só que, claro, né? As que fazem vendem a ideia para até poder mostrar para o mercado o que acontece. Aquelas que não fazem ficam quietinho. Então, as que não fazem, eu não sei quais são, né? Mas eu vi muitas empresas, tá? Buscando sim suporte. Existem aplicativos hoje que as empresas estão buscando que elas conseguem personalizar, onde você, de forma online, tem acesso. Você digita. Estou me sentindo bem, o robozinho vai perguntar, meio que vai diagnosticar o que pode ser, já vai te direcionar para um psicólogo, ele vai te atender de forma online, se for urgente já te atende na hora, ou se não marca horário, né? Existe a telemedicina agora que está muito forte, então os planos de saúde estão se renovando nesse sentido. Acho que não é só papel da empresa. Acho que nós, quanto pessoas, temos que sinalizar, se não estamos bem, também temos que buscar. Mas eu vejo, sim, as empresas se renovando e se reestruturando quanto a isso. Muitas já faziam, outras estão buscando agora novos programas, né? Mas como a gente falou no início, não existe certo e errado, estamos todos nos adaptando. Às vezes ainda não chegou a maturidade para isso, às vezes a empresa não pode entender que não seja o momento. Tem muito a ver com cultura de empresa também. Tem empresas que talvez não vejam a necessidade, né, não percebam a necessidade, não consigam perceber seus colaboradores nesse processo, né? Mas eu vi bastante, tá? Vi muita empresa se adaptando nessa questão, até de trazer psicólogo para dentro e disponibilizar para os colaboradores poderem, conforme a sua necessidade. Ainda existe um entrave muito forte dessa questão psicológica, né? Aquela coisa que psicólogo é para doido, né? A gente ouve muito disso. Então, também tem que desmistificar algumas coisas nesse sentido e entender que se eu não estiver bem nesse momento, por que eu não posso procurar uma ajuda profissional, né? Pô, tem alguém que vai me ouvir, vai me ajudar, às vezes, a perceber coisas que eu não percebo sozinho, né? Então, é um apoio mesmo. Mas existe alguns entraves ainda. É óbvio que o número de home office aumentou, né, demais. Mas, no entanto, tem muita gente ainda que está indo para as empresas para fazerem o trabalho de lá. E aí eu quero saber, tanto da parte psicológica, mas também da questão física, esses cuidados, porque talvez se a pessoa não tivesse cuidado nesse momento, nesse ambiente, de nada vai adiantar continuar trabalhando, né, porque a gente sabe que a questão econômica também é pesada. Então, eu queria que o doutor Marco e o doutor Amaury, se possível, e a doutora Daiane, se puder também ajudar, quais são os cuidados fundamentais nesse ambiente que acaba tendo mais pessoas e que o trabalho continua acontecendo, porém com um olhar agora de vigília? Bom, uma coisa muito importante, Gisele, nós estamos debatendo isso muito e o Marco tocou num ponto de uma experiência do colega nosso, né, em relação a qual é a determinada faixa etária que hoje tem registrado o maior número de casos, mas há 2 programas atrás, ou 3 programas atrás, a doutora Vanessa teve aqui na nossa live e falou da experiência que a gente tem lá no laboratório, no Genolab, que a maior parte dos pacientes que testam positivo estão entre 20, 25 anos e 45, 50 anos. Então, o que a gente vê nessa faixa etária? A gente vê uma alta mobilidade e uma alta interconectividade. São pessoas que se conectam bastante, ou seja, têm bastante contatos, e são pessoas que estão saindo de casa para trabalhar, para encontros, para o que quer que seja. Então, essa é a grande faixa etária responsável pela manutenção da epidemia, especificamente aqui na nossa cidade, né? A gente vamos ser um pouco mais regionalistas, falar do que está acontecendo aqui em Blumenau. E eu tenho notado que boa parte das infecções, elas acontecem no ambiente de trabalho e depois em casa. Então, eu tenho uma preocupação muito grande
Não é com a grande empresa, mas eu me preocupo muito com a pequena empresa. Eu me preocupo com esses escritórios, com essas tecelagens, onde a gente tem um ambiente de proximidade, onde esse ambiente provavelmente não foi avaliado do ponto de vista sanitário para saber se ele tem condições de albergar um determinado número de pessoas ali dentro, trabalhando, convivendo, dia após dia. Existe uma série de regras que são necessárias quando a gente volta para o convívio social. Então, nós, de certa maneira, nós temos uma orientação pessoal, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, mas transforma isso dentro do ambiente de trabalho e vamos analisar o seguinte: quem é hoje que vai trabalhar e que leva mais uma máscara para trocar? Ou seja, quem está preocupado em trocar sua máscara durante as 8 horas que vai ficar trabalhando? Eu garanto que a maioria das pessoas sai com uma máscara de casa e volta com a mesma máscara. É importantíssimo esse tipo de discussão, as pessoas precisam saber disso. Então, existem regras fundamentais para esse convívio acontecer com o máximo de segurança. Quantas vezes a gente conversa, eu tenho conversado com vários pacientes que testam positivo e que dizem assim para mim, eu almocei com a minha amiga na empresa, uma amiga que a gente conhece há tanto tempo, claro que quando você está almoçando, você está sem máscara. E quando você está almoçando com alguém, inevitavelmente você está conversando com alguém. E aí você está se arriscando a ser infectado. Então, o ambiente de trabalho, na minha opinião, na maioria das vezes, ele não está preparado adequadamente, ele não foi avaliado adequadamente, seja em relação a conseguir manter distância física de 2 metros, como a gente preconiza, e que essa distância seja mantida durante todo o período de trabalho, ou seja, que haja o mínimo possível de interação entre as pessoas ali dentro. É muito possível pensar o ambiente, eu tenho insistido nisso, nessa questão, principalmente da renovação do ar. Quantos ambientes de trabalho as pessoas estão hoje com janelas fechadas, porque está frio, usando algum aquecedor, algum tipo de ar-condicionado, para climatizar o ambiente, porque ninguém quer passar frio. Esse ambiente não circula, não renova o ar, é um ambiente onde o ar pode sim se tornar contaminado. Nós mostramos aqui o risco de partículas aerossolizadas como risco de transmissão. Então, vejam, quantos ambientes de trabalho as pessoas não compartilham o mesmo sanitário, que não é devidamente higienizado antes e após o uso? Quantos ambientes não tem a famosa sala do cafezinho, onde as pessoas levam uma cuquinha, um bolo, um café, um chá, e vão ali num break, compartilhar, conversar durante um período, tirar a máscara para tomar um café juntos. Então, há um enorme número de pessoas que estão se contaminando no ambiente de trabalho e estão levando a infecção para dentro de casa, onde, na minha opinião, é o segundo local onde a gente tem a maior incidência de transmissão. Eu tenho a plena convicção, você não pega coronavírus no parque, você não pega ao ar livre, você não pega hoje num pequeno comércio. O problema é a intimidade, é a quebra dessa intimidade, é a quebra desses mecanismos de proteção, que a gente acaba fazendo sem ter a devida orientação. Quantas pessoas hoje são orientadas dentro do seu ambiente de trabalho, como eu falei, a trocar sua máscara, a lavar as mãos, a não ter essa interação, essa proximidade? Eu tenho recebido fotos de paciente, eu peço para que me mandem, manda para mim onde você trabalha, eu quero ver como é que é o ambiente onde você trabalha. São ambientes assim, pequenos, salas, escritórios. A gente pode pegar um escritório comercial, um prédio de escritórios comerciais aqui em Blumenau, fazer uma avaliação, nós vamos ver que a maioria não tem condição, não apresenta condição sanitária adequada para que as pessoas possam trabalhar. Então, essa questão do home office acaba sendo uma ideia muito importante, muito interessante, porque quanto menos pessoas eu puder levar para o trabalho, quanto mais pessoas eu puder deixar em casa, é melhor, porque nós não temos, a maioria dos ambientes de trabalho não apresenta essas condições adequadas em se tratando de uma infecção de tão fácil transmissibilidade como é o SARS-CoV-2. Essa é a minha opinião. Bom, Gisele, deixa eu acrescentar, eu concordo, eu assino embaixo com o que o Amaury falou em tudo. Eu só acrescento 2 coisas. Primeiro, nós temos que acreditar que todos nós somos alvos desse vírus. Todos nós. Nós não temos exceção. E nós temos que
lembrar, e isso o Mauri falou muito bem, a informação. Não é porque eu estou gripado que eu vou transmitir o vírus, mas também não é porque eu estou sem sintoma nenhum que eu não vou transmitir o vírus. Esse é o grande problema. É o assintomático na empresa. O local onde nós vamos tomar o café, o local do café da empresa, do intervalo do funcionário, é onde nós vamos conversar, vamos tirar a máscara, mas o fulano não está sentindo nada, ele nem tossiu, ele não tem febre. O assintomático é o nosso grande problema na transmissão hoje. Deixa eu completar uma coisinha rapidinho. Não adianta nós ficarmos contabilizando casos, né? Eu já disse aqui que eu acho que a testagem que está sendo feita em Blumenau, ela está boa, ela está hoje boa. Eu acredito que boa parte das pessoas que precisam ser testadas estão tendo acesso ao teste. Então, estamos fazendo diagnóstico, estamos registrando aí 200 e poucos casos, 300 e poucos casos por dia. Não vi a estatística de hoje. Ontem, eu acho que, se não me engano, foram 309 casos. O que eu pergunto é, o que nós estamos fazendo com esses casos? Porque esses pacientes estão fazendo um diagnóstico, eles têm uma dinâmica familiar e eles têm uma dinâmica do trabalho. Se nós não fizermos rastreamento é a medida mais importante no atual momento. Não é fechar comércio, não é fechar estabelecimento, é fazer rastreamento de contato. Rastreamento significa ir alguém, um agente de saúde, à casa desse paciente, avaliar os contactantes dele, isolar esses indivíduos durante 14 dias, estudar o ambiente onde esse indivíduo trabalha, avaliar se esse ambiente de trabalho apresenta condições, né, para que continuem mantendo o serviço lá dentro. Isso não está sendo feito, gente. Então, nós não vamos conter esse processo enquanto nós não fizermos a lição de casa. A lição de casa diz assim: teste, já estamos fazendo. Rastreie, não estamos fazendo. Isole, não estamos fazendo. Então, não vamos conter. O vírus está por sua conta. Ele está hoje se disseminando na nossa população por sua conta, por inoperância, por incompetência das pessoas que estão gerindo esse tipo de problema aqui em Blumenau. É muito importante que a gente diga isso. Nós estamos com os hospitais superlotados. Os nossos colegas médicos estão adoecendo, estão sendo infectados. Estão sendo infectados dentro dos hospitais. E nós estamos o quê? Contabilizando o número de casos. Nós estamos permitindo que isso aconteça. Até onde nós vamos? Vamos saturar o quê? O que nós estamos esperando? Que número a gente está esperando? Aonde a gente pretende chegar com esse número que a gente está vendo dia após dia? Com 100% praticamente das UTIs lotadas. Se qualquer um de nós aqui hoje precisarmos de UTI, nós não vamos ter leito. Se qualquer pessoa da nossa família sofreu um infarto, sofreu um AVC, não vai ter leito. Então, não estamos fazendo a lição de casa, gente. Que fique claro isso. Desculpa, é um desabafo. Tá? Eu estou cansado de estar ouvindo histórias de pacientes e não vejo ações. Nós temos informações, não estamos transformando essas informações em ações. Desculpe o desabafo, eu não queria ir por esse tom, mas realmente nós estamos numa situação insustentável. Mas é muito compreensível, Mauri, a gente tem acompanhado de perto isso e temos falado muito entre a gente também, né, sobre essa situação, a gente conversa via telefone e tal. E o desabafo, acho que deveria ser ecoado por muitas pessoas e levado à reflexão em muitos lugares, porque realmente acho que ainda tem um bom grupo de pessoas que não entenderam o que está acontecendo e não absorveram ainda a gravidade da situação, e por isso a gente tem visto aí um número cada vez maior, né, de pessoas contaminadas e de situações graves mesmo, né. Agora tem aparecido cada vez mais nas redes sociais, na mídia, depoimento de médicos que trabalham na linha de frente do combate à Covid, deixando claro que a situação não é simples, não é uma coisa qualquer, que há algo acontecendo de muito grave, né? E quando a gente vê uma profissional que trabalha com RH, como a Daiane, dizendo para a gente que, sim, a gente precisa olhar com um novo olhar para toda a situação, perceber que a coisa não é normal, né? Que a gente precisa dar uma atenção diferente para isso, é só para poder aumentar realmente a ideia de que a gente precisa se cuidar efetivamente, né? E não é qualquer forma de fazer isso, de forma correta.
Esse desabafo, ele vem, na verdade, em tom de alerta, né, doutora Maria? Eu acredito que quem está ouvindo você falar entende que se você está falando isso é porque a gente precisa realmente prestar atenção nas coisas básicas que a gente está deixando passar. Que talvez se a gente tivesse cuidado do básico, a gente não tivesse hoje tendo que lidar com situações tão alarmantes. E é tão simples, porque talvez eu acho que essa revolta venha justamente porque se fosse assim, não, se todo mundo tiver que construir um muro em volta da sua casa, e nesse muro passar uma tinta especial. Não, gente, é só lavar a mão, usar a máscara, trocar a máscara e respeitar o espaço um do outro. Só isso, nada mais. Se a gente, como ser humano, não consegue fazer isso, eu temo muito uma próxima pandemia, temo muito um próximo problema da humanidade, porque a gente está provando que a gente não consegue, né? Muitos provando que não conseguem passar de fase. E aí, isso realmente me preocupa. E eu quero que a Alice leia ali, a Daniela Baumgarten mandou alguma coisa sobre regras para os fones. É isso mesmo que ela estava comentando, né? Até que o doutor Maria estava falando sobre a questão das pessoas não trocarem as máscaras, ela até enfatizou, né? As pessoas nem questionam a qualidade das máscaras que elas estão usando, elas acham que se está tampando a boca já está tudo bem, né? Então ela traz aqui que é importante a gente buscar, né? As padronizações que a OMS acaba disponibilizando, nessa questão da máscara, ela tem que ter camadas, ela tem que ser uma máscara protetora, uma máscara que não só bloqueie, né, nossa respiração, mas também bloqueie as gotículas, né, que vão poder sair, né, do que a gente está falando, ou entrar, para a gente não acabar também, não só transmitir, mas também não contrair a doença, né, então é importante a gente estar muito atento a como a gente usa as máscaras e as máscaras que a gente usa, né, não querendo aqui dizer que tem que ser a máscara mais cara, mas saber que a máscara que a gente está usando é segura, né. E até acho muito importante aqui um questionamento que o Elton trouxe para a Daiane, que eu acho muito legal, que ele falou nessa questão que o Mauri também falou, a doutora Mauri comentou que as pequenas empresas, é uma grande preocupação dele, né, não tem uma política de uma estrutura, né, de segurança, uma estrutura de medicina, mas ele também questionou sobre essa questão da comunicação da empresa com os funcionários, né, que ele falou que nessa volta ao trabalho nunca foi tão necessária uma política de endomarketing dentro das empresas, né, que a empresa se comunicar com os funcionários e trazer informação, né, porque a gente sabe que não é todo mundo que está aqui acompanhando essa live, né? Até teve aqui comentário aqui da Sharon, que é uma live excelente, a gente tem profissionais aqui trazendo dados importantes, mas dentro da empresa, querendo ou não, a pessoa acaba sendo, né, quase obrigada a receber essa informação, né? Mesmo que ela não vá usar, né? Acaba sendo a função da empresa também comunicar, né? Então, ele está comentando, né? Se você, Daiane, acha que agora, nesse futuro, o endomarketing vai estar mais poderoso de a gente estar, né, ajudando as pessoas a se informarem melhor, né? Eu acho que a transparência em todo o processo, né? E agora não é diferente. A comunicação dentro da empresa ela tem que ser uma comunicação livre, né? E a empresa tem que comprar essa ideia também de entender o cuidado com a saúde e com a vida dos seus colaboradores. Então, com certeza, é mais do que nunca, né? O 6S aí que a gente tem e fala muito, ele precisa ser colocado em prática. Mais do que nunca, a empresa tem que estar alerta e cobrando, sim, dos seus colaboradores esse cuidado, porque afinal, né, dependendo do tamanho da empresa, se é um escritório pequeno e 80% das pessoas ali está contaminada, a empresa não tem nem contingente para poder trabalhar. Então, acredito que é uma conscientização. Acho que primeiro de cada uma, parte de cada um de nós, né? Acho que muito antes de empresa nós temos que ser maduros e conscientizar. Mas, claro, esse reforço, esse cuidado, né? Essas regras, né? Claro, não regras impostas, mas regras colocadas e discutidas de organização, de limpeza de trabalho, de necessidade, né? Várias empresas estão fazendo a mensuração da febre, né? Na entrada, então álcool em gel em todos os lugares que você passa, você tem a possibilidade de ter um álcool em gel, manter sempre na sua gaveta, na sua bolsa. Mas sim, o endomarketing é uma ferramenta muito importante, acho que para a comunicação num todo que a empresa tem que ter de transparência, e nesse momento principalmente, está sempre lembrando, né, aquela coisa assim, sempre batendo na mesma tecla, porque quando a gente bate bastante na mesma tecla, aquilo grava, fica colado e não tem o risco da gente esquecer ou errar, né, o processo aí de cuidado nesse momento. É verdade, a gente tem essa preocupação também, né, da empresa trazer junto para a gente essa lembrança, né? Nunca esquecer, porque senão a gente fica cansado, entendeu? Todo mundo cansa, a gente cansa de ficar em casa, a gente cansa de usar máscara, e de repente está esquecendo, tá ali, né, como o doutor Maria colocou, tá almoçando junto com o colega, tá ali comendo
comendo junto, divide um negocinho, quando vê, isso já trouxe um risco enorme pra gente, né? E a gente entra naquele modelo mental, né? Ah, não vai acontecer comigo, imagina, né? Ah, aqui onde eu moro, aqui onde eu trabalho, ah, eu tenho imunidade alta, enfim. Eu acho que aquela questão do egoísmo não é por mim, é pelo outro, né? É pelas pessoas. Talvez eu possa até ser jovem, ter imunidade alta, mas eu tenho contato com os meus pais ou com outras pessoas que de alguma forma podem ser do risco. Então, vamos começar a olhar para o outro, né? Se eu não consigo fazer por mim, então vamos fazer pelo outro, pelo menos, né? Vamos nos cuidar pelo outro. E essa questão, assim, a gente pode cuidar muito na empresa, mas não esquecer que em casa continua o cuidado. Que é em casa que está acontecendo as maiores, né? Acho que questão de contágio de transmissão, né? Se eu não me engano, é onde mais acontece, porque é onde a gente relaxa, né? Não é aquela coisa, quando a gente está chegando perto de casa, a gente já vai tirando o cinto do carro, já vai relaxando, porque daí a gente acha que a gente está numa zona segura e não tá, porque as pessoas estão entrando e saindo da mesma forma, a gente não consegue ficar higienizando nossa casa o tempo inteiro também. Então, o cuidado em todos os lugares que a gente vai, sem exceção, e sem esquecer do dia a dia, né? E não relaxar, não porque, já faz 5 meses, agora já pode começar a relaxar, porque a gente viu o relaxamento, né? A gente ter relaxado aqui na nossa região e como Santa Catarina tá, né? Porque a gente, no começo, o negócio não aconteceu tão forte, agora estamos nesse momento com dificuldade de controlar tudo isso, né? Eu confesso para ti, Daiane, que eu, particularmente, fico com muita vergonha de falar que estamos há 5 meses com isso, né? Com tanta informação que a gente tem, com tanta coisa sendo espalhada sobre isso, com tantas pessoas que têm informação de qualidade transmitindo isso, né? E a gente está há 5 meses levando isso para frente, né? Então, e relaxando quase que o tempo inteiro, né? Já passou um mês, vamos relaxar. E agora estamos falando de 5 já, né? Exatamente. O grande problema... expectativa, né? Não aumentou agora, não vai aumentar mais, soltaram a boiada. E agora? Doutor Marco, desculpa, te interrompi. Não tem problema. O grande problema que eu acho é a maneira que a informação está chegando nas pessoas. Nós temos muita informação hoje na internet, nós temos sites falando muita coisa. Quantas empresas vocês conhecem de médio porte que fez uma live com um infectologista, com epidemiologistas para os funcionários? Agora vocês conhecem porque levaram um vídeo do fulano, um vídeo do ciclano, que falou que pode tomar cânfora que vai curar. Então são coisas que nós perdemos a chance de usar, informação de pessoas que conhecem, de pessoas que têm o conhecimento para passar e mostrar naquela empresa que isso está existindo, que essa doença pode pegar, você pode levar para sua casa, você pode levar para os seus amigos, e a informação está aí. É a maneira de transmitir a informação. Nós não estamos transmitindo a informação. A informação ainda está fechada. Engraçado, mas a informação ruim, essa corre os 4 cantos. Inclusive, tem o dado de que a fake news ela corre 70% mais rápido do que a notícia verdadeira. Ou seja, a gente está sempre sendo bombardeado de notícia errada, falsa, mentirosa, e aceita isso, se preocupa com essa, ao invés de ir na fonte e procurar algo que seja verdadeiro. A gente está quase terminando aqui. Eu vou até pedir para ele se tiver algum comentário, mas quero dizer que o Elton disse aqui que nunca se precisou de tanta disciplina, e a Sandra Regina comentou, né, disciplina e orientações, então é isso que a gente faz aqui, né, a gente dá as orientações, aí a disciplina tem que ser de cada um, e se autodesenvolver, né, então eu queria pedir, a gente vai daqui a pouquinho encaminhar já para os finalmente, aqui já estamos a quase 1h30, então pedir para a Daiane, se fosse para dar um conselho geral, se desse para colocar assim na água, para todo mundo beber, para dar um jeito, Daiane, em questão psicológica, né? O que você diria para as pessoas, para que elas possam manter a sua saúde mental? Porque a gente, infelizmente, não sabe até quando a gente vai ficar parado, enfim, nessa situação, né, fechado em casa ou, enfim, trancados. Eu acho que se desse para colocar na água das pessoas, eu colocaria empatia, né? Porque acho que a empatia faz com que a gente olhe para o outro de forma mais genuína, com amor,
e que a gente cuide do outro, nos cuide para cuidar do outro, né? Quando a gente tem um filho, a gente cuida da nossa vida por causa do filho, né? Por que a gente não pode ser assim com as outras pessoas? Então, esse amor genuíno pelas pessoas, independente se é um conhecido ou não. Mas a questão de saúde mental, acho que é tentar manter o olhar positivo, a lente limpa, né? Consumir conteúdo de qualidade de forma positiva também, não deixar se contaminar tanto. Estão acontecendo as coisas, mas o que eu posso fazer para evitar que aconteça com as pessoas ao meu redor, para cuidar de mim, da minha saúde, da saúde da minha família, que isso é o que nos mantém no equilíbrio, né? A nossa base, se a nossa base estiver estruturada, a gente está bem, caso contrário, a gente também desmorona. Tentar manter hábitos saudáveis, né? Que é aquela regra básica, assim, de alimentação, de alguma forma fazer algum exercício, fazer o que te faz bem. Não existe, né? Vou mandar as pessoas lerem livro, talvez a pessoa não consegue, não é o que ela gosta de fazer. Faz o que te faz bem, faz aquilo que te faz feliz, que te deixa reluzente, que seja um banho, às vezes, né? As mães às vezes não conseguem nem tomar um banho bem tomado. Então, se tu puder ter um tempinho, bota uma música, faz né? É um momento teu, algo que te relaxe, que te tire o estresse, né? De preferência, se puder fazer algum tipo de exercício, algum tipo de meditação. Meditação não necessariamente propriamente dita meditação, mas relaxar, fazer aquele momento de liberar, né? De desacelerar. Então, acho que é cuidar, lembrando que corpo e mente e alma, elas estão conectadas. Então, quando eu tenho essa tríplice bem estruturada, eu estou bem também, né? A saúde completa é quando a gente consegue, não adianta eu estar fazendo aí um monte de exercício e estar com dor de cabeça, estar com dor no corpo, ou vice-versa. Não adianta eu estar com o meu corpo super bem, estar super estressada, pensando né, com a cabeça minada de coisas para entregar ou para fazer. Então, tira um dia por semana, 2 dias, 3 dias por semana para fazer algo que te faz bem. Independente do que for, é o que te faz bem, né? Cada um tem o seu. Mas a empatia, eu acho que é o que faria a grande diferença nesse momento também, ser empático com as pessoas. Né? Doutor Marco, doutora Mauri, para a gente finalizar. E eu acho interessante que mesmo falando nessa questão de bem-estar, de buscar o que te faz bem... Pode falar, Alice. Ô, Gisele, a gente falou junto aqui. Não, eu só queria reforçar o que a Daiane falou da questão da rotina de bem-estar, que é outro caminho que a gente precisa de disciplina, né? Que sem disciplina a gente não consegue, não se perde, né? A gente entra nesse parafuso de então numa pandemia, a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica também acaba sendo danificada por isso, né? Então, nesse quesito, a gente também precisa de disciplina, né? Para manter uma rotina saudável para a gente, né? E encontrar essa rotina saudável para a gente também, né? Perfeito. Meninos? Eu vou terminar. Pode falar, Mauri. Não, vai você, pode ir. Eu vou terminar como eu comecei. Tudo passa, tudo passará. Isso nós vamos ter um tempo enfrentando essa pandemia, isso vai passar, mas volto a lembrar, afastamento social, álcool gel e máscara, que talvez a gente passamos muita gente junto, porque já vai ter, quando voltar a nossa vida normal, nós vamos ter várias pessoas que não estarão mais com a gente. E toda vez que eu vejo isso, que eu penso nisso, eu não gosto dessa frase. A nossa vida vai voltar ao normal quando? Ela não vai ser nunca mais. O coronavírus nos ensinou que ela não vai ser nunca mais igual como era antes. Isso vocês podem ter certeza. Boa noite. Bom, 384 casos novos hoje em Blumenau. 384 casos novos em Blumenau. Eu espero que os meus colegas intensivistas, os meus colegas que estão na linha de frente no hospital, nos prontos atendimento, mesmo nos ambulatórios, que eles tenham saúde, muita saúde, porque muito trabalho eles já estão tendo e vão ter, bastante. Eu termino de um modo muito pessimista essa live, porque eu realmente tenho visto
uma progressão assustadora de uma infecção que poderia estar hoje plenamente sob controle. Desde o primeiro programa, a gente vem ressaltando que nós não fizemos a lição de casa. O Brasil não fez a lição de casa. Santa Catarina não fez, Blumenau não fez. E o que hoje a gente paga é o preço enorme de uma ineficiência. E esse número hoje é simbólico. Guardem bem, 384 casos hoje. É simbólico, porque são 384 pessoas que estão hoje com um diagnóstico que provavelmente não estão sendo monitoradas, não estão sendo avaliadas no seu âmbito familiar, no seu âmbito de trabalho, e estão, com certeza, polarizando, disseminando essa infecção para mais pessoas. Ou seja, nós temos um número grande em cima desses 384 que não foram ainda diagnosticados, e serão os futuros casos dos próximos dias. Então, gente, infelizmente, a situação é muito preocupante. Eu deixo uma boa noite, com muito pesar, realmente, porque esse número de hoje, ele reflete bem o caminho que a gente está tomando, o caminho para onde a gente está indo. Que a gente tenha muita saúde, nós médicos, e principalmente os colegas da UTI, para suportar todo esse embate que deve ocorrer nos próximos dias, talvez nos próximos meses. Fica um abraço para todo mundo e até a próxima live. Jorge, por favor. Eu só gostaria novamente de lembrar todo mundo que acompanha a gente que o momento realmente é de muita exigência, né? Nossa responsabilidade agora deve estar cada vez mais em evidência. Por nós mesmos, por cada um de nós, mas de maneira particular, a partir do cuidado com a gente, cuidado com o coletivo, né? A gente não pode salvar o mundo, não podemos curar todas as pessoas, não podemos impedir o problema com todo mundo, mas se a gente fizer a nossa parte conosco mesmo, olhando com atenção para nós, isso se torna um gesto coletivo, né? Porque se eu quero cuidar de mim, eu vou cuidar de quem eu gosto, de quem está próximo de mim, de quem trabalha comigo, de quem vive comigo. Então, é um processo que se torna coletivo quando feito com amor e carinho por si. Eu me arrisco em dizer que talvez um dos grandes males que a gente tem vivido hoje na humanidade é a falta de amor por si mesmo, né? O cuidado por si, a atenção por si. E talvez esse olhar esteja tão evidente agora com essa pandemia que a gente tem visto aí em vários lugares do mundo o problema, em vez de ser resolvido rapidamente, está se esticando cada vez mais, né? A gente realmente está perdendo o olhar por cada um de si mesmo. Claro, se eu olho para mim, eu vou olhar para minha família, para os meus amigos, para quem trabalha comigo, e vou me sentir parte desse universo todo, e isso daria certo se a gente fosse fazer com cuidado, né? E não olhar egoísta, não olhar que não está atento ao outro, mas porque cuidar de si é um cuidado coletivo, é um cuidado dos outros também, né? Quando a gente cuida de verdade, e se ama de verdade, a gente transborda isso para os demais também. Seria muito bom a gente poder fazer esse processo, né? No mundo religioso, a gente ouve isso, né? Ame a Deus, ame ao próximo, como a si mesmo. No mundo profissional, a gente também tem isso. Se você fizer um bom trabalho, a equipe toda ganha com isso. Então, a linguagem, ela vai para todos os campos, né? Para todos os âmbitos. Seria bom a gente poder se amar um pouquinho mais. Talvez aí a gente descubra nossa real missão nesse mundo, né? Respeitar os outros. Se eu acho que só o fato de eu ou não usar máscara, ou eu não me cuidar, e isso não vai me atingir, talvez essa minha ação afete alguém perto de mim, e eu vou sofrer sim quando eu perder essa pessoa. Não espera perder essa pessoa para tomar a atitude que você deveria ter tomado lá atrás. Todo mundo pode fazer um pouquinho, e essa nossa live é justamente para alertar todo mundo que a gente pode fazer um pouquinho. Amei as participações de hoje, tá muito legal. O pessoal aqui mandou muito comentário, fez perguntas pertinentes, acho que tá muito legal. Na quarta-feira que vem, 7h30 da noite, a gente vai estar aqui de novo. Então, se você puder compartilhar aí com a galera a nossa live, faz isso, tá? Para que mais pessoas possam estar aqui, assistir tanta informação de qualidade, sempre com profissionais aí muito bem gabaritados, com uma audiência super qualificada, né, gente? Então, acho que é o momento da gente poder fazer o bem para o nosso país, para o nosso planeta, é compartilhar informação boa de verdade e não é fake news, não.
tá bom? Aliás, semana que vem vai ter uma entrevista bem legal aqui, se eu fosse você, não perdi. Aliás, as próximas semanas já estão bem alinhadas e bem legais, né? Então, obrigada a toda essa equipe que veio aqui hoje, a Alice, a doutora Daiane, doutor Marco, doutora Mauri, Jorge, prazer sempre estar aqui. Então, ó, beijo para todos vocês, para todos que estão aqui acompanhando a live, e semana que vem a gente está de volta. Até lá. É isso mesmo. Marco e Alice, que não se despediram, querem falar alguma coisinha mais? Eu posso fazer uma gangorra aqui com o doutor Mauri? Claro. Já que a chacada aí uma ponta, já que ele foi pessimista, você é um pouco otimista, só para a gente equilibrar o final dessa live? Não, é só porque, assim, ó, é óbvio, quando a gente olha o panorama brasileiro, a sensação é de desespero. Eu sei disso, comigo é a mesma coisa, né? Estou o dia inteiro ali acompanhando as notícias, querendo não por causa do meu trabalho. A gente fica desesperado, mas toda semana, quando a gente tem essa live, eu fico um pouco mais otimista, porque eu vejo que tem algumas pessoas que estão aqui preocupados em se informar e trazem aqui, né? Falando dessa preocupação, né? Pois é, a gente não está mantendo distanciamento, pois é, a gente tem que prestar atenção na máscara que a gente está usando. Então, assim, ó, saber que tem algumas pessoas que não só estão preocupadas, mas elas estão preocupadas em passar para os outros essa informação. Para mim, sempre encerro a quarta-feira assim, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de amor no coração, sabendo que tem gente por aí preocupada com os outros e que eu espero que esteja espalhando isso por aí. Então, o pessoal que comenta aqui, que comente também por aí, comente com as pessoas ao seu redor, né? Porque isso dá um pouco de esperança de que, quem sabe, a gente vai sair dessa um dia, porque, olha, tá demorando e a gente não tem previsão de acabar tão cedo, né? Isso mesmo. E por enquanto, mais amor, né? Mais amor no coração, mais empatia, mais autocuidado, cuidado com o outro, né? Que tem coisas que a gente talvez não vai conseguir evitar, mas o que tiver ao nosso controle, que a gente possa realmente ter maturidade e consciência para lidar com tudo isso. Agradeço também o convite, né? Fico à disposição qualquer coisa e uma boa noite para todo mundo. Então, para a gente poder encerrar com muita alegria, né? Nós temos uma live aqui que tem um apoio muito carinhoso da equipe da Genolab, Genética Avançada, que tem ajudado a gente na transmissão com o seu apoio, com o seu suporte, e também a Cooperativa de Crédito Via Crédito, que inclusive hoje nos cedeu, então, a Daiane, né? Através da Via Crédito, a gente teve essa participação maravilhosa que nos ilumina e nos ajuda, né, a levar adiante toda essa informação. Então, muito obrigado à equipe da Genolab, à equipe da Via Crédito, que também estão conosco. A Mauri e Marco, mais uma vez, muito obrigado a você, Gisele e Alice. Nós somos realmente um time que tem feito a diferença na vida de cada um de nós e torço muito que também seja na vida de muita gente, né? Que a gente consiga levar essa mensagem muito longe aí e ajudar as pessoas a fazerem uma ótima reflexão e uma ótima passagem nesse tempo de pandemia. Peço desculpas aqui pelos problemas técnicos, né? Especialmente para quem acompanhou via Facebook. Hoje a transmissão teve bastante problema lá na rede social do Facebook. Tentaremos estudar uma maneira disso não acontecer mais, né? Quem acompanhou pelo YouTube conseguiu ver tranquilamente, acho que foi bem legal a transmissão. Vamos aguardar também um comentário de vocês, para ver se vocês gostaram dessa maneira de transmitir, se esse formato é legal, se ajuda bastante. Muita coisa eu não sabia ainda, então a gente foi descobrindo aqui aos pouquinhos, viu? Fui apertando um monte de botão e a tela foi abrindo, girando e virando, a gente foi dando cambalhota e foi tudo certo. Gente, um ótimo resto de semana para vocês que assistem ao vivo, um ótimo dia, ou tarde, ou noite, para quem vê a gravação desse programa. Estamos aí com o vídeo disponível tanto no YouTube como no Facebook, para você poder ter a informação quando você quiser. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. Tenham uma ótima noite de descanso, ou um ótimo dia de trabalho. E a gente se vê, então, na próxima semana, como muito bem lembrou a José. Valeu, gente. Obrigado por tudo aí. Fiquem bem. Tchau. Obrigadão. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem usa máscara ama. Tá na cara.